Olá concurseiro, tudo bem? Vamos dar sequência então aos temas de direito constitucional. Estamos falando sobre o poder judiciário na perspectiva de organização, né? A gente venceu esta organização, melhor dizendo, lá na última aula. Você recorda-se desse desenho? Eu disse para vocês que o judiciário está organizado tal qual fizemos aí as anotações, mas há algumas menções interessantes na Constituição a respeito de território nacional, jurisdição, coisa e tal. Então, você fique atento a isso que aí foi colocado, né? Os que estão circulados em vermelho, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Agora, os que têm sede na capital são os que foram circulados em amarelo. Então tem mais, né? A ideia é muito simples, é muito clara. O CNJ, ele tem sede na capital, mas não tem jurisdição em todo o território nacional, até mesmo porque ele não tem jurisdição, né? Por isso, inclusive, eu já tinha dito que ele não entra no nosso desenho, ele não entra no nosso organograma. Beleza? Cuidado com isso daí, tá? Agora a gente vai pegar aquilo que a gente vai chamar de Estatuto da Magistratura, né? O que é o Estatuto da Magistratura? Vamos falar um pouquinho sobre este Estatuto da Magistratura. Vejam, a carreira do magistrado está disciplinada numa lei que é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. É uma lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Essa lei vai expor quais são os deveres do magistrado, como é que é a progressão na carreira dele e assim por diante. Tá? A gente vai analisar aqui o artigo 93 da Constituição. Vamos dar uma pegada aqui no 93. Veja lá. Lei complementar de iniciativa do Supremo disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Então, sem entrar nos princípios, por enquanto queria apenas destacar contigo que, como eu disse, esse Estatuto da Magistratura será feito aí pelo Supremo Tribunal Federal. A iniciativa é dele, quer dizer, quem vai redigir esta lei é ele, Supremo Tribunal Federal. Agora, na medida em que ele vai fazer, o Congresso vai aprovar, se quiser, mas se quiser, vai aprovar na forma de uma lei complementar. Anote, a banca vai trocar isso para lei ordinária. Em verdade, até, quando eu penso no seu edital e vejo aquela parte de artigo 59 sendo mencionado, você lembra que a gente falou do artigo 59? Aquele que fala o processo legislativo, compreende a elaboração de tudo isso que está aí. Veja, eu confesso que quando eu vi o edital pela primeira vez, eu fiquei meio confuso, né? Eu fiquei assim meio curioso. Por que a banca vai perguntar o que é do processo legislativo? O que compreende o processo legislativo sem perguntar o processo de criação disso daí? Na minha opinião, ela fez isso para legitimar pegadinhas como essa, trocar lei complementar por lei ordinária, porque se não fosse aquilo, alguém poderia falar, não, pera lá, a banca não pode trocar lei complementar por lei ordinária, porque eu não sei qual é a diferença de lei complementar e lei ordinária, não sei nem se existe. Hoje você sabe, tá aí no 59, a lei ordinária. Então, toda vez, presta atenção no que eu vou dizer, toda vez que aparecer na Constituição a expressão lei complementar, grife, marque, destaque. Por quê? Porque a chance de trocar para a lei ordinária é alta, é real. Tá? Até agora, eu estou até aqui vendo os nossos pontos, né? A única expressão a lei complementar feita foi lá na aula número 4. Aula número 4. Na aula número 4, quando eu falei sobre o 14, parágrafo 9º, eu disse que uma lei complementar vai fixar novas hipóteses de inelegibilidade, levando em consideração a vida pregressa do candidato, buscando a moralidade no exercício do mandato. Você recorda-se disso, tá? Depois não mencionamos, a não ser na aula número 8, também, quando eu disse que uma lei complementar vai definir o número de deputados no Brasil. Então, atenção, tá? Caiu lei complementar, fique muito atento, porque a chance de trocar para lei ordinária é real, é existente. Então, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que existe um Estatuto da Magistratura, que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, ele que redigiu,
tá? E que foi aprovado na forma de uma lei complementar, na forma de uma lei mais difícil de ser criada. Esta lei mais difícil de ser criada vai analisar, como eu disse, a carreira do magistrado e vai fixar detalhamentos que partem dos princípios que aí estão. Claro, a gente não precisa saber a lei, mas a gente tem que saber o que está na Constituição. A gente tem que saber que esta lei vai estabelecer e aprofundar, e o aprofundamento é desnecessário, os princípios que aí estão. Vamos ao primeiro. O ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, será feito mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as suas fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Tá? Atenção então para esse ponto que aí está. Vamos voltar e analisar. Eu quero ser juiz de direito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, em primeiro lugar, ter cursado e me formado numa faculdade de direito. Eu tenho que ser bacharel em direito. Mas ainda tenho que ter 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Tá? Tem que ter 3 anos aí de prática. Veja, a prática ela não é contada antes do bacharelado. Tipo, eu era estagiário. Não dá, não rola, não cola. Tá bom? Cuidado com isso daí. Ainda, eu tenho que me sujeitar a um concurso público. E concurso público, ele é de provas ou de títulos. Aliás, de provas ou de provas e títulos. Tá? Provas ou de provas e títulos. Este daqui é de provas e títulos. Então haverá etapas de prova, haverá etapas aí nas quais deverei apresentar os títulos que possuo. Deste concurso participa a Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Então a OAB acompanhará o concurso sim, porque a OAB é especialmente interessada na seleção de bons juízes, porque o mau juiz perturba o trabalho do advogado. Assim como o mau advogado perturba o trabalho do juiz, evidentemente. Tá? Mas beleza, após tudo isso, eu passei no concurso. Passei no concurso, virei o quê? Juiz substituto. Beleza? Show de bola. E nessa qualidade de juiz substituto, eu vou para, normalmente, uma cidade de interior. Uma cidade assim menor. Porque lá eu vou assim, praticar, vou me envolver com causas de menor complexidade, pegar a cancha do negócio. Mas à medida em que o tempo vai passando ou que acontecimentos vão se apresentando, eu posso ir sendo promovido para cidades maiores. A gente pode ser promovido de entrância para entrância. Existem algumas expressões do Poder Judiciário interessantes, né? A gente fala em entrância inicial e entrância final, mas ainda no primeiro grau. Tá? Agora a gente pode falar de instância para instância. De primeiro para o segundo grau ou mesmo para cima. Então até para a gente voltar aí, veja, naquela promoção assim, ó, daqui para cá, no mesmo âmbito, eu falo em entrância. Agora daqui para cá eu falo em instância. Pois bem, diz a Constituição que a promoção de entrância para entrância será feita alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Então quer dizer, eu vou ser promovido de uma entrância inicial para uma outra entrância mediante 2 critérios, antiguidade e merecimento. Não é antiguidade e merecimento juntos, tá? Quer dizer, não é o mais antigo e o que mais merece que é promovido. É alternadamente, ora o mais antigo, ora o que mais merece. Ora o mais antigo, ora o que mais merece e assim por diante. Beleza? Show de bola. Agora, antiguidade, tá, antiguidade é fácil, né? O mais antigo, pego lá quando ele entrou, valeu. Agora, merecimento, o que é merecimento, né? Esse cara merece, joga bola comigo, gente boa. Não, né? Tem uma lógica mais, acho que ética, para a gente definir o que é o merecimento. É difícil, a Constituição tentou, e ela começou a fazer, acho que é mais fácil explicar a partir da letra C em primeiro lugar. Veja, a aferição do merecimento é feita conforme o desempenho
e por critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, quer dizer que vão ser criadas, né, listas com o desempenho dos juízes. Haverá esse tipo de trabalho. O tribunal vai organizar. Olha, esse juiz ele teve poucas decisões reformadas, este está com a pauta de audiências uma maravilha, tá tudo certo com esse daqui, tá cumprindo os prazos dele, esse merece. Veja, é algo objetivo, então vem em listas colocadas, tá bom? Mas também tem que ele, juiz, participar desses cursos oficiais de aperfeiçoamento, porque o direito é uma ciência que está em constante modificação, tá? Depois, a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Então, a ideia aqui é a seguinte. Antônio, até agora eu estava entendendo. Só que aí você me bota 2 anos e primeira quinta parte de lista de antiguidade como critérios relacionados a merecimento. Aí você me mata, aí eu me perco. Não dá para se perder. Vamos tentar entender. Por que a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância? É uma regra específica, né? Porque não fosse tal regra, aquele juiz chegaria lá numa cidade pequena, trabalharia assim por semanas, 3 ou 4 semanas, diretaço, organizaria tudo e aí ao final pediria para o tribunal. Tribunal, tá aqui, ó, meus números, eu mereço muito a promoção. Não é fazer, é manter, né? E aí vem o pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância. Mas também tem que o juiz integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Primeira quinta parte da lista de antiguidade. Porque a ideia aqui é a seguinte. Numa cidade em que tem um juiz, tudo bem, ele vai ser promovido. Mas você pega uma cidade que já tem assim um pouco mais de juízes querendo a promoção, aí é complicado, né? Aí é diferente. Vamos pensar, naquela minha cidade intermediária, ali tem 10 juízes querendo ser promovidos. Veja, mesmo aqui, na questão do merecimento, eu vou prestigiar aqueles que estão lá mais tempo. Aqui é um critério de aproximação entre merecimento e antiguidade, que me parece foi feito por prestígio, né? Por respeito, talvez. Tem vários que merecem. Vamos promover o mais idoso, primeiramente. Simples. Depois tem aí a disposição A, que fala, é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Tá? Quer dizer, então, que, vamos pensar, como eu havia dito, são feitas listas, né? Rankings, scores, dizendo ali quais são os índices de produtividade, de desempenho de um juiz. Só que estas listas de merecimento, elas não têm primeiro e segundo lugar, não. Não, tem lá uma lista de merecimento. Olha, merece o João, merece a Ana, merece a Paula. Tá? Agora, quem que merece aqui ser promovido, né? Veja, como eu disse, não tem aí primeiro, segundo, terceiro colocado, tem 3 nomes. Eu posso promover qualquer um. Vamos supor que a gente promoveu a Ana. Depois temos lá o João, na segunda, a Paula e o Pedro. Quem é que tem que ser promovido por merecimento? Bom, tanto faz, né? Vamos supor que promovemos a Paula. Na próxima lista, entrou o nome do João
entrou o nome do Pedro e entrou o nome do Rafael. Quem é que tem que ser promovido ou promovida? Opa, agora o João, né? Agora o João, porque o nome dele figurou 3 vezes consecutivas em lista de merecimento. Eu não poderia promover outro aqui, porque a Constituição fala, obrigatoriamente agora temos que promover aquele que figurou por 3 vezes consecutivas em lista de merecimento. Porque se não fizéssemos assim, o que o João faria? Ele largaria a mão, fala, não, dane-se, não vou ficar trabalhando aqui me matando se não me promovem. Concorda? Não me promove, por que eu vou ficar me matando? Não faz sentido. Então tá certo aqui a Constituição, quando o nome do magistrado aí figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento, ele obrigatoriamente deve ser promovido. Aí vem a linha D, dizendo que na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Então, veja que não se preocupou a Constituição necessariamente em discorrer sobre o que é a antiguidade, porque é fácil, né? O que é a antiguidade? A antiguidade é o mais antigo. Ela se preocupou apenas em dizer que eu posso afastar esta antiguidade, por um quórum de 2/3. Antônio, como assim? Olha, diferente das listas de merecimento, são as listas de antiguidade. Tá? Na lista de antiguidade, aqui, a gente tem sim primeiro, segundo, terceiro colocado. Vamos supor que a primeira é a Ana, depois é a Paula, depois é o Antônio. Depois é o Antônio. Tá? Aqui, direto e reto, quem é que tem que ser promovido ou promovida? Bom, como é uma lista de antiguidade, sem dúvida alguma é o ou a mais antiga, né? No caso é a Ana. Só que às vezes pode acontecer de o tribunal entender que a Ana ou aqui a pessoa mais antiga não é a melhor naquele instante e dado tal fato, dada tal constatação, pode o tribunal querer afastar a antiguidade. Mas espera lá, para afastar algo que é assim muito objetivo, muito facilmente constatável, algo que eu utilizaria a expressão é um direito líquido certo, a gente vai falar disso inclusive no mandado de segurança, eu só posso utilizar o maior quórum da Constituição, que é o quórum 2/3. Nada é maior na Constituição do que 2/3. Tá? Nada é maior na Constituição do que 2/3. E aí, se 2/3, então, do tribunal, ou se 2/3 ali do tribunal entender que devem afastar a antiguidade, a gente pode afastar a antiguidade para fins de passar a Paula. A Paula. Tá? Bacana, bacana. Cuidado, tá? Esse quórum aqui, ele vai ser, olha, ele vai ser perigosinho daqui a pouco. Eu vou te falar daqui a pouco sobre esse quórum e como a banca pode te cobrar. Tá? Bacana. Depois se volta lá para a linha E, que diz assim: não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Legal, hein? Legal. Lembre que aquele juiz que retém autos em seu poder, autos são processos, né? E não devolve
eles no cartório com despacho ou decisão, se ele devolve sem despacho ou decisão, ele não vai ser promovido. Porque há algum tempo atrás eu te falei o seguinte, olha, são feitas listas, né? Apontando lá os critérios, objetivos de produtividade, de desempenho, a questão do merecimento. Muitos juízes faziam a seguinte sacanagem há um tempo atrás. Eles pegavam os processos que estavam assim engavetados no gabinete e devolviam tudo para a secretaria. Devolviam tudo, tiravam do gabinete deles, tiravam da sala deles, para simplificar o exemplo. Porque aí aparecia lá no relatório, nossa, que juiz bom, hein? Tem nada. Sim, os caras pegou tudo e devolveu sem despachar. Tipo, escondeu, empurrou para debaixo do tapete. Pegaram esse negócio. E aí incluíram esse dispositivo na Constituição, dizendo que não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Quero que você note esse negócio, tome muito cuidado, beleza? A gente viu a promoção de entrância para entrância. Como é que você faz a promoção de instância para instância ou de primeiro para o segundo grau? Bom, o inciso 3º diz que o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento de maneira alternada. Então é a mesma coisa, né? Antiguidade e merecimento aplicam-se as regras que a gente aqui já viu. Show de bola, né? O inciso 4º, só tamanho e safadeza, assim, tá? Ele fala que o Estatuto da Magistratura irá prever cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Então essa lei de iniciativa do Supremo, que será aprovada na forma complementar, vai necessariamente prever cursos oficiais aí de preparação, tá? E esses cursos, eles constituirão uma etapa obrigatória do processo de vitaliciamento. Daqui a pouco a gente vai falar de vitaliciamento. A gente vai ver que o juiz, ele se vitalicia no cargo após 2 anos, tá? Mas ele não fica esperando apenas 2 anos. Ele não tem que só ficar esperando 2 anos. Ele tem que sim participar destes cursos aí de formação e aperfeiçoamento de magistrados. O 5, não se assuste com ele também. Esse ainda é mais tamanho e safadeza, né? O 5 fala que o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%. Nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso disposto nos artigos blá 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 blá. Tá? Bacana. Bacana. O que disse aí esse dispositivo então? Vamos pensar. Entenda você, estamos aqui explicando o artigo 93, inciso 5. Que se o ministro do Supremo ganha 100, o ministro do STJ deve ganhar 95. Sim, porque eu disse, o subsídio pago pelos ministros, aliás, pagos aos ministros de tribunais superiores, corresponde a 95% daquilo que é pago ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Bacana. Mas aí tem aquele negócio de não ser a diferença nos demais níveis superior a 10% ou inferior a 5%. Então vamos pensar. Se o ministro do STJ, que é outro exemplo, ganha 100, o juiz do TRF, o membro ali do Tribunal Regional Federal, ele vai ganhar entre 90
e 95. Sim, ele vai ganhar entre 90 e 95. A diferença, veja, se ele ganhar 89, a diferença vai ser superior a 10%, portanto proibida. Se ele ganhar 96, a diferença vai ser inferior a 5%, portanto proibida. Beleza? Esse é o cálculo que a gente está trabalhando aí. Inciso 6, não tem assim segredo. A aposentadoria do magistrado observa o disposto no artigo 40. O artigo 40, ele rege a aposentadoria do servidor público. E juiz é servidor público. Então é claro que ele vai se aposentar como todo servidor público, resguardado lá a questão de valor, né? A lógica é a mesma. O juiz titular deve residir na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Então o juiz de Belo Horizonte deve morar em Belo Horizonte, o titular, a não ser que o tribunal entenda que ele pode morar em outro lugar. Aí a gente pode haver, né, tal regra ser quebrada. O inciso 8º é muito importante mesmo, só que deixa ele de lado aí, reserva ele. Tipo na Maria Braga, né? Reserva, deixa de ladinho. Porque eu não posso explicá-lo sem antes explicar a inamovibilidade, tá? Aí a gente chega no inciso 9, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas serão todas as suas decisões sob pena de nulidade. Quer dizer, então, que o juiz ele pode decidir, mas tem que dizer por que decidiu. Ele tem que fundamentar. Se não fundamentar, a decisão é nula. Ele, juiz, também tem que dar uma publicidade à decisão. Não existe decisão secreta. Se ele não der publicidade, a decisão é nula. É aquela lógica do quem não deve, não teme. Só que às vezes a publicidade pode ser excepcionada. Pode ser excepcionada nas seguintes circunstâncias. Veja lá. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, nos casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, vamos pensar, uma menina foi violentada, tem um processo lá apurando. Poxa, é um processo que tem laudo, tem foto, tem depoimento, tem uma exposição intensa da vida dela. Esse processo pode sim tramitar em segredo de justiça, ninguém duvidaria disso. Além disso, uma causa de família, guarda, a separação, né, com pensão, quanto eu posso pagar, quanto eu não posso pagar, quanto eu quero receber, quanto eu não abro mão de receber. Não faz sentido esse tipo de processo ir para todos analisar, né? Então estes podem tramitar em segredo de justiça. Diz aí que a lei pode limitar a presença em determinados atos, né, às próprias partes e a seus advogados, ou mesmo só os advogados, via de regra. Beleza? Show de bola, então. Atenção para esse inciso número 9. Na próxima aula a gente volta com o inciso 10 e o que mais tiver que ser mencionado. Minha amiga, meu amigo, obrigado. Tudo de bom, um grande abraço, até a próxima aula.